A púrpura em Roma não era só cor. Era tecido pesado, caro, tingido com um pigmento que vinha do mar e cheirava a sal e a dinheiro. Era um sinal que queimava os olhos de quem via, e mais ainda, de quem vestia. Porque uma vez colocada sobre os ombros, ela mudava o jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de respirar. E havia homens que, depois de senti-la roçar a pele, nunca mais aceitavam o frio comum da lã. Maximiano foi um desses. Ele nasce por volta do ano 250, quando o Império Romano já não tem mais a tranquilidade de uma máquina eterna. O século III é uma época de ferrugem no metal. Fronteiras pressionadas, moedas desvalorizadas, generais proclamados imperadores por tropas impacientes, imperadores mortos por guardas que juravam protegê-los. A vida pública romana, que antes parecia uma avenida de mármore, vira um campo de lama onde as botas afundam e a espada decide mais do que o Senado. E é nesse mundo que Maximiano cresce, não como filósofo, não como jurista, não como herdeiro de uma casa antiga de Roma. Ele é, acima de tudo, um homem de caserna, um profissional da violência organizada, um sujeito moldado por disciplina, marcha, poeira, couro, ferro. A biografia dele, como a de tantos oficiais do período, não vem carregada de anedotas de infância ou de genealogias brilhantes. Vem carregada de uma coisa mais simples e mais dura: serviço. O exército romano do fim do século III não é mais aquele exército idealizado das campanhas de César, com legiões que passam anos na mesma fronteira e criam uma identidade quase local. Agora é um organismo que precisa se adaptar a incêndios simultâneos, a pressões no Reno e no Danúbio, a revoltas internas, a usurpadores que surgem como febre. O soldado que quer subir precisa ser útil, precisa ser rápido, precisa ser confiável e precisa, sobretudo, inspirar lealdade em homens que vivem com a morte ao alcance da mão. Maximiano aprende esse idioma. O idioma do comando que não se escreve em decretos, mas em gestos, um olhar que segura uma linha de escudos, uma palavra curta que impede uma debandada, um castigo aplicado sem hesitação, uma recompensa entregue na hora certa. O general romano desse tempo é menos um estrategista de mapas e mais um administrador de nervos humanos. E, em algum ponto dessa carreira, ele cruza o caminho de Diocleciano. Diocleciano também é produto desse mesmo mundo. Um homem que entende que o império está grande demais, complexo demais, ferido demais para ser governado como se ainda fosse a Roma de Augusto. Diocleciano sobe ao poder em 284, num cenário em que o trono imperial parece uma cadeira elétrica. Quem senta, queima. E ele sobe com uma ideia que, para muitos romanos, soa quase como heresia política. O império não pode depender de um só homem. Não pode depender de um só corpo, de uma só agenda, de uma só presença física. Porque o imperador, naquele tempo, é uma coisa muito concreta. Ele precisa estar lá. Precisa aparecer. Precisa ser visto pelas tropas. Precisa distribuir donativos. Precisa julgar. Precisa punir. Precisa marchar. Um imperador ausente é um convite à usurpação. Um imperador distante é um rumor. E rumor, no século III, vira golpe. Diocleciano entende isso com uma clareza quase cruel. E entende outra coisa. Ele precisa de um parceiro que seja mais do que um subordinado. Precisa de alguém que carregue o peso do Ocidente enquanto ele segura o Oriente. Precisa de um homem que saiba fazer guerra, que saiba impor ordem, que saiba ser temido. E, ao mesmo tempo, precisa de alguém que aceite uma lógica nova. A de um poder compartilhado, coordenado, quase mecânico. Em 286, Diocleciano eleva Maximiano ao posto de Augusto, co-imperador. Não é um favor, é uma engenharia. A cena, mesmo quando não descrita em detalhes pelas fontes, pode ser imaginada com a solenidade típica do poder romano tardio. O cerimonial, mais rígido, a distância maior entre governante e governados, a aura quase sagrada que começa a envolver a figura imperial. O título de Augusto não é só uma promoção, é uma transformação. Maximiano deixa de ser apenas um general de sucesso. Ele vira um eixo do Estado, e com isso, o império se divide em responsabilidades. Não se divide como um corpo partido ao meio, mas como um corpo com dois corações batendo em sincronia. Pelo menos na intenção. Diocleciano fica mais associado ao Oriente, às províncias ricas, às cidades antigas e densas, às rotas que levam ao Egito e à Síria. Maximiano assume o Ocidente, com suas fronteiras longas, seus problemas militares constantes, suas regiões onde a romanidade convive, com pressões bárbaras e com elites locais que nem sempre obedecem por devoção. O Ocidente, naquele fim de século III, é um lugar de trabalho pesado.
É o Reno com suas guarnições tensas, é a Gália com suas cidades que ainda lembram a prosperidade, mas sentem o peso de impostos e requisições. É a Espanha, é a África romana, celeiro vital. É a Itália, com Roma ainda carregando prestígio, mas já não sendo o centro operacional do poder. E é também um mar que separa e, ao mesmo tempo, expõe. O Canal da Mancha, a Britânia, as rotas marítimas vulneráveis. Maximiano, como Augusto do Ocidente, não é um imperador de palácio. Ele é um imperador de estrada. Um homem que vive entre acampamentos, quartéis, cidades fortificadas, audiências rápidas. A administração imperial, nesse período, é uma mistura de papel e espada. Há rescritos, há oficiais, há governadores. Mas quando a crise aperta, é o imperador, ou alguém com autoridade imperial, que precisa aparecer com estandartes e com pagamento em dia. E Maximiano tem um estilo. As fontes antigas, muitas vezes hostis ou moldadas por propaganda posterior, tendem a desenhá-lo como um homem mais bruto, mais direto, mais soldado do que Diocleciano. Diocleciano é o organizador, o legislador, o arquiteto do sistema. Maximiano é o braço. O punho, o homem que resolve com marcha e cerco. Essa divisão de papéis não é acidental. Ela é útil. Diocleciano precisa de alguém que faça o trabalho sujo sem hesitar, que enfrente rebeliões e pressões sem se perder em escrúpulos. E Maximiano, por sua vez, ganha algo que um general do século III raramente podia sonhar: legitimidade estável. Um título reconhecido. Um lugar no topo que não depende apenas do humor das tropas de um dia. Mas essa legitimidade tem um preço, e o preço é aceitar que o poder, agora, não é mais um prêmio pessoal conquistado e guardado até a morte. É uma função dentro de um mecanismo. No começo, porém, o mecanismo parece funcionar. Maximiano recebe a púrpura, e com ela, recebe problemas imediatos. O Ocidente não é um território pacificado esperando ordens. É um conjunto de frentes. Há revoltas internas, há banditismo, há tensões sociais, há, sobretudo, a necessidade de mostrar que a nova dupla imperial não é fraca, não é provisória, não é mais um capítulo da novela sangrenta do século III. E para mostrar isso, Maximiano precisa fazer aquilo que sabe fazer: impor presença. A presença imperial, nesse tempo, é uma coreografia de poder. O imperador chega com escolta, com oficiais, com estandartes. Há cerimônias, há aclamações. As cidades competem por atenção, oferecem estátuas, arcos, inscrições. O imperador distribui favores, confirma privilégios, pune deslealdades. E, ao mesmo tempo, ele é um comandante. Inspeciona tropas, reorganiza unidades, decide deslocamentos. O exército romano, nesse período, está em transformação. A pressão constante nas fronteiras e a instabilidade interna exigem mobilidade. A ideia de forças mais flexíveis, de destacamentos que podem ser movidos rapidamente, ganha força. E o imperador, especialmente no Ocidente, precisa ser capaz de reagir a crises que surgem em lugares diferentes, quase ao mesmo tempo. Maximiano se torna, então, uma espécie de imperador itinerante, e isso molda sua mentalidade. Porque um homem que governa na estrada governa com urgência. Ele não tem o luxo de imaginar o Estado como um conjunto abstrato de instituições. Ele vê o Estado como colunas de soldados, como depósitos de grãos, como estradas seguras ou inseguras, como cidades que abrem ou fecham portões. E nesse cenário, a parceria com Diocleciano é essencial. Não é apenas uma divisão geográfica, é uma divisão de carga. Enquanto um segura uma fronteira, o outro pode lidar com outra. Enquanto um reorganiza finanças e administração, o outro mantém a ordem com a força. A escolha de Maximiano, portanto, não é um capricho. É uma resposta ao trauma do século III. Diocleciano não quer repetir o ciclo em que um imperador cai e outro surge, sempre pela espada. Ele quer criar uma estabilidade que não dependa de sorte. E para isso, ele precisa de um co-imperador que seja, ao mesmo tempo, forte e previsível. Maximiano parece preencher esse papel. Ele é um homem de lealdade pessoal a Diocleciano, pelo menos no início, e um homem capaz de comandar o Ocidente sem precisar ser tutelado a cada passo. Ele não é um príncipe jovem que pode ser manipulado por cortesãos. Ele é um veterano, um profissional. E há também a linguagem simbólica. O poder romano tardio adora símbolos porque símbolos são uma forma de governar à distância. Moedas circulam mais do que decretos. Estátuas falam onde o imperador não está. Títulos criam hierarquias que as pessoas repetem até virarem realidade. Quando Maximiano vira Augusto, isso aparece em moedas, em inscrições, em fórmulas oficiais. O nome dele passa a ser pronunciado junto ao de Diocleciano. E isso importa.
Porque, num império acostumado a usurpadores, a repetição pública de uma dupla legítima é uma vacina contra a dúvida. Mas a dúvida nunca desaparece. Ela só muda de lugar. O Ocidente tem um problema específico que vai assombrar Maximiano e, ao mesmo tempo, revelar o tamanho do desafio: a Britânia e o mar. A Britânia, província distante, é ao mesmo tempo valiosa e vulnerável. Valiosa por recursos, por impostos, por prestígio. Vulnerável porque depende de rotas marítimas e porque, quando um comandante local decide se separar, não é simples atravessar e retomar. O mar, que para Roma é estrada, também é muro. E nesse período, a pirataria e as incursões marítimas são uma dor constante. Para combatê-las, o Império precisa de frota, de logística, de comandantes capazes, e é justamente nesse contexto que surge um nome que vai testar a autoridade de Maximiano: Caraúzio. Caraúzio é um oficial encarregado de lidar com piratas e ameaças no canal. Um homem que conhece o mar, que conhece a costa, que conhece o dinheiro que circula por ali e, como acontece tantas vezes na história romana, um comandante com tropas e com recursos começa a se comportar como se fosse indispensável, depois como se fosse autônomo, e por fim, como se fosse imperador. A crise de Caraúzio, que explode no fim dos anos 280 e se estende pelos anos seguintes, é mais do que uma rebelião local. É um lembrete de que o poder imperial, mesmo com 2 Augustos, ainda pode ser desafiado por alguém que controla uma região estratégica e consegue pagar seus homens. Para Maximiano, isso é uma afronta pessoal e política. Pessoal, porque um Augusto do Ocidente não pode parecer incapaz de controlar suas províncias. Política, porque a tetrarquia, mesmo antes de receber esse nome formal, depende da ideia de que a autoridade é una, mesmo quando compartilhada. Um usurpador bem-sucedido é um buraco no casco. E, no entanto, o simples fato de Caraúzio conseguir se manter por um tempo mostra a dificuldade do trabalho de Maximiano. Não basta querer. É preciso ter navios, é preciso ter tempo, é preciso ter estabilidade em outras frentes para concentrar forças. E o Ocidente raramente dá esse luxo. Maximiano, então, governa num equilíbrio desconfortável. Precisa esmagar desafios sem abrir espaço para outros. Precisa mostrar força sem se esticar demais. Precisa manter a lealdade das legiões. E legiões, naquele tempo, são como animais grandes. Alimentam-se de vitória e de pagamento. Se não recebem um, exigem o outro. É aqui que a figura de Maximiano começa a ganhar contornos mais nítidos. Ele não é um teórico do poder. Ele é um homem que acredita na autoridade como algo que se exerce com presença e com recompensa. A lealdade para ele é um contrato de sangue e soldo. E isso funciona enquanto ele está no comando, mas Diocleciano está pensando além. Ele está pensando em sucessão. O grande fantasma do século III é a sucessão caótica. Imperadores morrem e o império entra em convulsão. Diocleciano quer quebrar esse padrão, e para quebrar, ele precisa fazer algo que romanos detestam: admitir que o imperador é substituível por design, não por assassinato. A solução que ele constrói é gradual, mas decisiva. Em 293, a estrutura se formaliza. Além dos 2 Augustos, entram 2 Césares, Constâncio Cloro e Galério. Jovens o suficiente para aprender, fortes o suficiente para comandar, próximos o suficiente para serem controlados. A ideia é simples e revolucionária. O poder imperial vira uma escada. César hoje, Augusto amanhã. E quando os Augustos envelhecem, eles saem. Saem vivos. Saem por decisão. Isso é a tetrarquia em sua forma plena. 4 homens, 4 centros de comando. Um império que tenta funcionar como um sistema de engrenagens. Não é uma divisão definitiva do Estado, mas uma divisão de tarefas e de presença. Um modo de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Para Maximiano, isso tem um sabor ambíguo. Por um lado, é reforço. Ele não está mais sozinho no Ocidente. Constâncio Cloro, como César, assume parte do peso, especialmente em regiões como a Gália e a fronteira do Reno. Isso permite campanhas coordenadas. Permite que o problema britânico seja enfrentado com mais foco. Permite que o Ocidente tenha mais, de uma mão segurando o leme. Por outro lado, é um aviso, um lembrete de que o cargo não é vitalício por natureza. Um lembrete de que há jovens sendo preparados para substituí-lo. Um lembrete de que a púrpura pode ser vestida e despida. E Maximiano, soldado de lógica antiga, pode aceitar a disciplina enquanto ela não o humilha. Ele pode aceitar a colegialidade enquanto ela não o reduz. Ele pode aceitar a ideia de um sistema enquanto ele ainda é uma peça central.
A relação dele com Diocleciano, nesse período, é uma mistura de parceria e hierarquia. Diocleciano é o Senior Augustus, o Augusto mais velho, o cérebro do arranjo. Maximiano é o colega, mas também é, em certo sentido, o executante. Isso não significa submissão total, mas significa que a visão geral vem do Oriente, vem do homem que desenha o mapa do poder. E ainda assim, Maximiano tem seu próprio peso. Ele é Augusto. Ele tem exército, ele tem corte. Ele tem capacidade de distribuir cargos e favores. Ele tem, sobretudo, o prestígio de quem segura o Ocidente num período em que o Ocidente poderia facilmente se fragmentar. A propaganda imperial trabalha para apresentar essa dupla como necessária e quase natural. Diocleciano e Maximiano aparecem como restauradores, como homens escolhidos para salvar o mundo romano do caos. E para um cidadão comum, um comerciante em Lugdunum, um artesão em Mediolanum, um proprietário rural na África, o que importa é que as estradas sejam seguras, que os impostos sejam previsíveis, que a moeda não vire pó na mão. Mas o preço dessa estabilidade é alto. O Estado se torna mais exigente, a máquina fiscal se aperta, a administração se multiplica. O exército precisa ser sustentado, e para sustentar, é preciso extrair mais. O imperador, nesse período, é menos um príncipe benevolente e mais um gerente de crise permanente. Maximiano, como homem de guerra, tende a ver isso de forma pragmática. Se o império precisa de soldados, então precisa de dinheiro. Se precisa de dinheiro, então precisa de impostos. Se precisa de impostos, então precisa de controle. A lógica é dura, mas é coerente. E é a lógica de um mundo em que a alternativa é o colapso. O que torna Maximiano fascinante não é uma aura de genialidade intelectual. É a tensão entre o papel que ele ocupa e o tipo de homem que ele é. Ele é elevado para ser parte de um sistema que pretende ser impessoal, rotativo, quase administrativo. Mas ele carrega dentro de si a velha ideia romana. E mais ainda, a velha ideia militar, de que a autoridade é algo que se conquista. E se mantém com honra e com força, não algo que se devolve como se devolve um comando temporário. No final dos anos 280 e ao longo dos 290, ele vive como Augusto em plena atividade. A púrpura não é um símbolo distante, é roupa de trabalho. E roupa de trabalho, quando usada por anos, molda o corpo. O tecido pesa, mas também aquece. E com o tempo, o homem esquece como era antes. O Ocidente, sob Maximiano e Constâncio, vai sendo mantido dentro da órbita imperial. A crise britânica, iniciada com Caraúzio, não é resolvida de imediato por Maximiano, e isso também diz algo sobre os limites do poder, mesmo quando ele é imperial. O mar protege o usurpador. A logística atrasa a punição. A política cria prioridades concorrentes e, enquanto isso, moedas com rostos e títulos circulam, tentando convencer o mundo de quem manda onde. Esse detalhe das moedas é mais do que curiosidade numismática. É a materialidade do poder. Um camponês pode nunca ver o imperador, mas ele vê a moeda. Ele vê o nome. Ele vê o título. Ele aprende pelo metal quem é legítimo. E Maximiano, como Augusto, entende isso. O título Augusto não é só palavra, é uma arma. Uma arma que se carrega no bolso. E, ao mesmo tempo, a vida de um Augusto é uma vida cercada por formalidade crescente. O imperador do final do século III começa a se distanciar do modelo do primeiro cidadão do principado. Ele se torna mais majestático, mais inacessível, mais ritualizado. A corte cresce. O cerimonial endurece. A imagem do imperador se aproxima de algo quase sagrado. Isso não é vaidade apenas. É política. É uma forma de tornar o trono menos vulnerável ao capricho de soldados que, décadas antes, matavam imperadores como quem troca de comandante. Diocleciano é mestre nisso. Maximiano participa disso. Mas Maximiano, por temperamento, parece sempre mais próximo do campo do que do trono elevado. Ele é o Augusto que pode ser imaginado com poeira na capa, com o rosto marcado de sol, com a voz rouca de quem grita ordens ao vento. Ele é o tipo de governante que as legiões respeitam porque o reconhecem como um dos seus, apenas com mais ouro e mais responsabilidade. E é justamente esse tipo de respeito que mais tarde vai se tornar uma maldição, porque respeito militar é uma moeda instável. Ela vale muito enquanto o homem está no comando. Mas quando o comando é retirado, ela vira tentação, vira saudade, vira argumento para retorno. Por enquanto, porém, o sistema ainda está de pé. Diocleciano e Maximiano, com seus Césares, parecem ter encontrado uma fórmula. 4 homens, um império, um roteiro de sucessão, uma tentativa de impedir que a morte de um gere a guerra de todos. E Maximiano, no centro disso, é ao mesmo tempo beneficiário e prisioneiro.
Beneficiário porque a tetrarquia lhe dá legitimidade e estrutura. Prisioneiro porque a tetrarquia, desde o início, carrega a semente da renúncia. E renúncia, para um soldado que virou Augusto, não é um gesto administrativo. É uma ferida na honra. Há um detalhe que sempre volta quando se fala desse período. A ideia de que o poder imperial, agora, pode ser planejado como uma carreira. César aprende, Augusto governa, Augusto se retira. Parece limpo, parece racional, parece moderno, quase... Mas Roma não é feita apenas de planos. Roma é feita de homens. E homens envelhecem, se apegam, se ressentem, se lembram de vitórias, se cercam de clientes, constroem famílias, criam expectativas. Um imperador não é só um funcionário. Ele é um centro de gravidade. Ao redor dele orbitam generais, burocratas, cidades, interesses. Tirar um imperador do poder não é como trocar uma peça de metal. É como arrancar uma árvore antiga e esperar que o solo não se abra. Maximiano, por volta do fim dos anos 290, já é essa árvore. Ele tem décadas de serviço, anos de púrpura, uma rede de lealdades. Ele tem também uma família que se torna politicamente relevante, porque, mesmo que a tetrarquia tente ser impessoal, o sangue sempre encontra um jeito de entrar pela porta dos fundos. E é aí que a história dele começa a ganhar um tom mais sombrio, mesmo antes de qualquer queda. Porque, ao ser escolhido por Diocleciano, Maximiano é escolhido para estabilizar. Mas ao ser escolhido, ele também é colocado numa posição em que a estabilidade depende de ele aceitar, um dia, sair de cena. O paradoxo está no tecido. A púrpura é feita para ser vista, para ser desejada, para ser temida. E, ao mesmo tempo, o novo sistema começa a tratá-la como um uniforme que se passa adiante. Maximiano veste esse uniforme com a naturalidade de quem nasceu para comandar. Ele se acostuma ao peso. Ele se acostuma ao som das aclamações. Ele se acostuma ao fato de que, quando ele entra numa cidade, as pessoas se curvam, os magistrados correm, os pedidos se acumulam, as sentenças mudam. Ele se acostuma ao fato de que sua assinatura decide destinos, e quando um homem se acostuma a isso, a ideia de devolver o manto não parece virtude, parece amputação. Ainda assim, durante esses anos iniciais, ele é o pilar que Diocleciano precisava. Um Augusto do Ocidente que segura a linha. Um comandante que dá ao sistema tempo para se consolidar, um rosto que aparece nas moedas e diz: a ordem, a comando, a continuidade. Mas a continuidade, em Roma, é sempre provisória. E, mesmo quando parece que o império encontrou uma fórmula, o tempo trabalha em silêncio. O tempo envelhece os Augustos. O tempo amadurece os Césares. O tempo cria ambições novas. O tempo transforma aliados em rivais. E Maximiano, sem perceber, ou percebendo e empurrando para longe, caminha para o momento em que a púrpura, pela primeira vez, não. Será algo que ele conquista ou defende. Será algo que lhe pedirão para tirar. E para um homem como ele, tirar a púrpura não é apenas mudar de roupa. É perder a pele. O Ocidente que Maximiano recebe não tem a elegância das estátuas. Tem cheiro de fumaça úmida, de couro encharcado, de ferro que enferruja rápido. Tem estradas longas, pontes que precisam ser guardadas, celeiros que precisam ser cheios e uma fronteira que nunca dorme. O Reno, sobretudo, é uma linha viva. No verão, água baixa e travessias fáceis. No inverno, gelo traiçoeiro que vira estrada para quem sabe andar em silêncio. Do outro lado, povos que Roma chama de bárbaros, como se isso resolvesse alguma coisa. Francos, alamanos, grupos que mudam de nome, conforme mudam de chefe. E que na prática são vizinhos armados, às vezes inimigos, às vezes mercenários, às vezes os dois na mesma estação. Maximiano governa com o corpo em movimento. Não é o imperador sentado numa sala de mármore, cercado de retórica, é o imperador que acorda antes do sol. Ouve relatórios com a capa ainda cheirando a cavalo. Decide com a mão no punho da espada. A corte o acompanha como pode. Secretários com caixas de tabuinhas enceradas. Mensageiros que trocam de montaria em estações ao longo das vias. Oficiais de intendência que contam sacos de trigo como se contassem dias de vida. A máquina imperial, nesse fim de século III, é uma mistura de burocracia e campanha. Um decreto pode nascer numa tenda. Um julgamento pode acontecer ao lado de um fosso recém-aberto. A lei viaja com o estandarte. E o estandarte, no Ocidente, precisa ser visto porque a memória do século III ainda está fresca. Imperadores que aparecem e somem, moedas que mudam de rosto como se mudassem de estação, juramentos que duram menos que uma marcha. A presença de Maximiano é uma mensagem em si,
Quando ele entra numa cidade da Gália, Augusta Treverorum, Lugdunum, Mediolanum, não é só visita. É inspeção. É aviso. É o Estado dizendo: eu ainda estou aqui. A primeira tarefa de um Augusto do Ocidente é quase sempre a mesma: apagar incêndios antes que virem incêndio geral. E há incêndios de todo tipo. Há revoltas rurais, há bandos armados, há deserções, há governadores que se acham grandes demais para obedecer. Há fronteiras que cedem quando o pagamento atrasa. O império, para sobreviver, precisa de um ritmo de resposta que o velho modelo de um único imperador não consegue mais dar. Diocleciano entende isso no Oriente. Maximiano sente isso na pele no Ocidente. As fontes falam de campanhas contra povos germânicos, de operações no Reno, de repressões internas, e por trás dessas palavras secas existe o trabalho real: reunir tropas dispersas, garantir suprimentos, manter disciplina. Disciplina, aliás, é uma palavra bonita para uma coisa feia. Significa castigo exemplar. Significa decimação como ameaça, mesmo quando não aplicada. Significa açoite, confisco e execução. O exército romano é uma instituição que vive de rotina e medo. E Maximiano, homem de caserna, sabe como manter a linha. Mas o Ocidente não é só o Reno, é também a África, com seus campos de trigo e suas cidades que alimentam Roma, e as guarnições. É a Espanha, com rotas e minas. É a Itália, com o peso simbólico de Roma. Uma cidade que já não manda como antes, mas ainda exige ser tratada como se mandasse, e é, sobretudo, o Mar do Norte, o Canal, a Britânia. Um pedaço de império separado por água e por distância mental. Um lugar onde um comandante com frota pode virar rei sem coroa. É aí que o nome de Caraúzio começa a soar como uma moeda falsa que circula demais. Caraúzio não é um bárbaro invadindo. É um romano do sistema, um homem que sobe por competência e oportunidade. As costas da Gália e da Britânia sofrem com pirataria. Francos e saxões, dizem as fontes, atacando, saqueando, sumindo no nevoeiro. Para combater isso, o império precisa de navios, e navios precisam de um comandante que entenda mar, vento, maré e que saiba lidar com marinheiros, que são soldados com outra alma. Caraúzio recebe essa missão. E, como tantas vezes acontece quando se dá poder a alguém longe do centro, ele descobre que a distância é uma forma de liberdade. Acusam-no de deixar piratas escaparem para depois tomar o saque. Pode ser verdade. Pode ser propaganda. O fato é que, quando a suspeita vira ordem de prisão ou execução, Caraúzio faz o que um homem armado e acuado faz. Se antecipa. Em vez de cair, ele se levanta. Em vez de ser punido, ele se proclama. E, de repente, a Britânia tem um imperador, não um rei tribal. Um imperador romano, com título, com aparato, com moeda. Isso é o que torna o caso tão corrosivo. Porque Caraúzio não está dizendo eu sou outro. Ele está dizendo eu sou o mesmo. Ele imita Roma para roubar Roma. Cunha moedas com seu retrato, usa fórmulas de legitimidade, tenta se apresentar como parte do colégio imperial. Como se Diocleciano e Maximiano fossem apenas colegas que ainda não reconheceram o terceiro. E Maximiano, no Ocidente, sente a humilhação como se fosse pessoal. Por que é? Um Augusto que não controla a Britânia parece um Augusto com a mão faltando. Só que atravessar o canal não é como atravessar um rio. Exige frota. Exige tempo bom. Exige portos seguros. Exige que, enquanto você olha para o mar, o Reno não exploda atrás de você. Há tentativas de resposta. Há preparativos. Há provavelmente perdas no mar. Tempestades, logística falha, navios que não chegam. O norte não perdoa improviso. E Caraúzio, instalado, joga com a vantagem do defensor. Ele escolhe quando e onde. Ele tem portos, tem marinheiros, tem a própria propaganda. E, enquanto isso, Maximiano precisa continuar sendo Augusto em todo o resto do Ocidente. Não dá para apostar tudo numa travessia. O resultado é um tipo de ferida lenta. A usurpação não é esmagada de imediato. Ela dura, ela se normaliza e, quando uma anomalia dura tempo suficiente, ela começa a aparecer alternativa. É por isso que Caraúzio é tão perigoso. Ele prova que o império pode ser recortado por um homem com frota e dinheiro. E dinheiro, nesse período, é sempre o nervo exposto. O século III ensinou que a lealdade das tropas tem preço. Diocleciano tenta reorganizar o Estado para que esse preço seja pago com regularidade. Maximiano, no Ocidente, precisa garantir que o soldo chegue, que o donativo seja distribuído quando necessário, que os veteranos recebam terras ou compensações. A economia imperial está sob pressão. Inflação, desvalorização, necessidade de arrecadação mais rígida. A resposta é controle. Mais registros.
mais cobrança, mais presença do Estado na vida cotidiana. Para o cidadão comum, isso se traduz em fiscais, em listas, em obrigações. Para o proprietário rural, em requisições. Para as cidades, em encargos. Para os camponeses, em amarras que vão ficando mais apertadas. O império, para sobreviver, endurece. E Maximiano é um dos rostos desse endurecimento, mesmo quando não é ele quem desenha as reformas. Porque Diocleciano, no Oriente, está fazendo algo que muda o modo como Roma se administra. Reorganiza províncias, multiplica unidades administrativas, separa funções civis e militares com mais clareza, cria camadas de comando. A ideia é reduzir o poder de um único governador que poderia virar usurpador, dividir para controlar. E, ao mesmo tempo, tornar a arrecadação mais eficiente. O Estado quer saber quem produz, quanto deve. Quer transformar o império num organismo contável? Maximiano, no Ocidente, é o executor armado dessa nova racionalidade. Ele precisa que governadores obedeçam, que cidades cumpram, que rotas estejam seguras para que o trigo da África chegue, para que o metal das minas circule, para que o exército seja alimentado. Um imperador itinerante não é só general, é fiscal supremo com espada. E no meio disso, a tetrarquia vai ganhando forma não apenas como arranjo político, mas como estética do poder. O imperador do final do século III não é mais o princeps, que finge ser igual aos senadores. Ele é dominus, senhor. Figura elevada, cercada de cerimônia. A distância é calculada. A reverência é exigida. O acesso é filtrado. Isso não é capricho orientalizante, como alguns antigos gostavam de insinuar. É uma tentativa de blindar o trono contra a familiaridade assassina das legiões. Maximiano participa desse teatro, mas com um corpo que parece sempre pronto para sair dele e voltar ao campo. Ele veste a púrpura, mas a púrpura nele parece mais pesada, menos naturalizada como seda de palácio. Ele é o Augusto que ainda precisa provar, com campanha, que merece o título. E para as tropas, isso é virtude. Um imperador que marcha é um imperador que entende. Um imperador que só decreta é um rumor. É nesse clima que, em 293, a engrenagem se completa. Entram os Césares, Constâncio Cloro para o Ocidente, Galério para o Oriente. E, de repente, o mundo romano tem 4 centros de comando. 4 cortes, 4 conjuntos de oficiais, 4 exércitos principais que precisam cooperar sem se devorar. Constâncio Cloro, o César de Maximiano, não é um figurante. É um comandante competente, com experiência e com uma característica que importa muito. Ele sabe ser leal dentro de um sistema que exige lealdade institucional. Ele não é um aventureiro. Ele é um homem que entende a nova gramática do poder. E Maximiano, ao aceitá-lo como subordinado e herdeiro em potencial, aceita também um pedaço do futuro que não lhe pertence. A divisão de tarefas no Ocidente fica mais clara. Maximiano pode concentrar-se em certas frentes e na autoridade geral. Constâncio assume operações específicas, especialmente aquelas que exigem foco prolongado, e a Britânia, com Caraúzio, é o alvo óbvio. Caraúzio, porém, não cai pelas mãos diretas de Maximiano. Ele cai por dentro. Assassinato palaciano, golpe interno. Alecto, associado ao regime britânico, elimina Caraúzio e toma seu lugar. Isso é Roma em miniatura. Até a usurpação reproduz o vício imperial de matar o chefe. E, ao mesmo tempo, isso cria uma oportunidade. Um regime que troca de líder por punhal é um regime que sangra. Constâncio prepara a retomada com método. Primeiro, isola. Toma portos na costa, especialmente Bonônia, Boulogne, que é chave para travessias. Constrói ou reúne frota, organiza logística. E quando a operação acontece, ela é uma combinação de mar e terra, de timing e sorte. A travessia é feita em condições difíceis, com neblina, com risco de dispersão. Mas o resultado, por volta de 296, é decisivo. Alecto é derrotado, a Britânia volta ao controle imperial. E isso, para Maximiano, é vitória mesmo quando não é ele quem desembarca primeiro. Porque a vitória é do colégio, é do sistema, é do Ocidente sob sua autoridade. A propaganda tetrárquica sabe usar isso. Restauração, reconquista, retorno da ordem. Moedas celebram, inscrições registram. A ideia é simples. O império não perde partes, o império recupera. Só que a própria necessidade de recuperar mostra a fragilidade. E Maximiano, que vive de força e presença, aprende uma lição amarga. Há lugares onde a força demora a chegar. E quando demora, alguém ocupa o espaço. Enquanto a Britânia é retomada,
outras frentes continuam. O reino exige campanhas periódicas. Não se trata de uma guerra final, com tratado e paz eterna. Trata-se de uma fronteira de atrito, incursões, represálias, fortificações, diplomacia com chefes locais, recrutamento de federados ou mercenários. O exército romano, nesse período, não é só legião pesada, é também cavalaria, unidades auxiliares, destacamentos móveis. A guerra muda, e Maximiano, como comandante supremo do Ocidente, precisa acompanhar essa mudança. Há também o interior. A Gália, por exemplo, não é apenas campo de batalha contra germânicos. É um território com tensões sociais. As fontes mencionam os bagaudas, grupos de revoltosos, camponeses armados, desertores, gente esmagada por impostos e insegurança, que vira banditismo e rebelião. A palavra bagauda é elástica, usada para rotular desordem rural. Mas o fenômeno é real. Quando o Estado aperta e a proteção falha, surgem bolsões de violência interna. A resposta imperial costuma ser dura. Não há romantismo nisso. Um império não negocia facilmente com quem ameaça a arrecadação e a ordem. Maximiano, soldado pragmático, tende a tratar revolta como doença. Corta-se, cauteriza-se. E quando se cauteriza, o cheiro é de carne queimada. A pacificação pode significar execuções, deportações, confisco de bens, punição coletiva. O objetivo é reimpor o medo do Estado. Esse é o lado escuro da estabilidade tetrárquica. A paz que se vende em moedas e arcos triunfais é comprada com coerção cotidiana. Mais soldados, mais fiscais, mais obrigações. O império se reorganiza para não cair. E essa reorganização pesa sobre quem não tem como escapar. Maximiano, nesse cenário, constrói sua legitimidade como se constrói uma fortaleza. Pedra sobre pedra, vitória sobre vitória, punição sobre punição. Ele não é amado como um filósofo rei, ele é respeitado como um comandante que entrega resultados, e para Roma tardia, respeito é mais útil que amor. A propaganda ajuda. A tetrarquia cria uma linguagem visual de unidade. Os 4 governantes aparecem semelhantes, quase intercambiáveis, como se fossem faces de uma mesma autoridade. Estátuas os mostram com o mesmo porte, a mesma rigidez, a mesma expressão. Não é retrato psicológico, é ícone político. A mensagem é: não importa qual deles você vê o império, você vê a ordem. Mas Maximiano não é intercambiável por dentro. Ele é um homem que veio da lama do século XIII, que subiu pela espada, que entende o poder como algo que se segura com a mão fechada. E por isso, ele vive uma tensão silenciosa com a própria estética que o sistema tenta impor. A tetrarquia quer que o poder pareça impessoal. Maximiano, sem dizer, faz o poder parecer pessoal. Porque ele está lá. Porque ele marcha, porque ele pune, porque ele recompensa. E recompensa nesse mundo é tão importante quanto punição. Um imperador precisa distribuir, precisa dar donativos às tropas, precisa conceder privilégios às cidades leais, precisa promover oficiais, precisa criar uma rede de gratidão. A gratidão, em Roma, é moeda política. E Maximiano, como Augusto, aprende a usá-la. Ele cria clientes, ele cria dependências, ele cria homens que devem a ele a carreira, a riqueza, a sobrevivência. Isso fortalece o Ocidente sob seu comando. Mas também cria algo que o sistema tetrárquico tenta evitar. Um poder que se enraiza numa pessoa, não numa função. Diocleciano quer que o Estado sobreviva à troca de homens. Maximiano, ao governar como soldado antigo, faz com que muitos associem a ordem ao seu nome, ao seu rosto, ao seu manto. E o manto está sempre presente. A púrpura não é só roupa, é sinal. E sinais, em Roma, são obsessões. O título Augusto não é apenas honra, é chave que abre portas e fecha gargantas. Quando Maximiano assina como Augusto, ele não está apenas comunicando autoridade. Ele está lembrando a todos que ele é o Estado no Ocidente. As moedas, de novo, são o melhor exemplo. Elas circulam por mãos calejadas, por mercados, por quartéis, por tavernas. Elas pagam pão, vinho, sal, prostituição, suborno. E nelas está o retrato do imperador, o nome, os epítetos. É propaganda portátil, é juramento metálico. E Maximiano, como qualquer governante romano, sabe que quem controla a moeda controla uma parte da realidade. Ao mesmo tempo, a tetrarquia tenta controlar a própria ideia de legitimidade. Não basta ser aclamado por tropas. É preciso ser reconhecido pelo colégio, é preciso estar dentro do arranjo. É preciso ter o título certo, no momento certo. Essa é a grande inovação. Transformar a sucessão em procedimento, não em acidente. E por alguns anos funciona
Diocleciano e Maximiano governam como Augustos, Constâncio e Galério como Césares, cada um com sua zona de ação, mas com uma narrativa comum: restauração do mundo romano. A palavra restaurar aparece como mantra: restaurar fronteiras, restaurar moeda, restaurar disciplina, restaurar a majestade do trono. Maximiano, no Ocidente, é o rosto militar dessa restauração. Ele aparece onde há ameaça. Ele é associado a vitórias e a repressões. Ele é, para muitos, a prova de que o império voltou a ter punho. Só que punho, quando fecha, também prende. E o sistema que Diocleciano constrói começa a exigir de seus homens algo que a velha Roma raramente exigiu de seus imperadores: autocontenção programada. A ideia de que um Augusto, no auge, pode e deve preparar a própria saída. Maximiano, durante os anos 290, ainda não está fora. Ele ainda está no centro. Mas o centro já tem linhas desenhadas para o futuro. Constâncio, seu César, ganha prestígio com a Britânia. Galério, no Oriente, ganha prestígio com guerras e com proximidade de Diocleciano. A geração seguinte está sendo treinada não para derrubar, mas para substituir. E para um homem como Maximiano, isso é um veneno lento, porque ele não é apenas um administrador de províncias. Ele é um comandante que construiu sua identidade na permanência do comando. Um general pode ser substituído, sim, mas um general substituído perde a aura. Um Augusto substituído... O que é um Augusto substituído? A própria palavra parece errada. Augusto é aumentado, consagrado, elevado. Como se devolve isso? Enquanto essa pergunta cresce sem ser dita, Maximiano continua trabalhando. Continua viajando. Continua julgando. Continua punindo. Continua distribuindo. Continua sendo o homem que segura o Ocidente para que Diocleciano possa, no Oriente, apertar parafusos do Estado. E esses parafusos apertados chegam ao Ocidente como ordens e como práticas. Reorganização administrativa significa mais governadores, mais subdivisões, mais controle local. Significa também que o imperador precisa confiar em uma camada maior de funcionários, e funcionários, por sua vez, precisam ser vigiados. Corrupção não desaparece. Ela muda de forma. O Estado cresce e, com ele, cresce a oportunidade de roubar do Estado. Maximiano, que confia mais em soldados do que em escribas, tende a preferir soluções diretas, mas o mundo está ficando mais complexo do que a espada resolve sozinha. O império precisa de registros, de contabilidade, de logística em escala. Precisa de um tipo de poder que não depende apenas do carisma do comandante. E é aí que a tetrarquia é, ao mesmo tempo, genial e frágil. Ela tenta transformar um império de homens em um império de procedimentos. O problema é que procedimentos não inspiram lealdade emocional. Homens inspiram. E Maximiano inspira. Inspira medo e respeito. Inspira a sensação de que há alguém no comando que não hesita. Isso é útil em crise. Mas cria dependência. Quando uma cidade recebe o imperador, ela não recebe apenas um governante. Ela recebe uma chance. Uma chance de pedir redução de encargos, de solicitar privilégios, de reclamar de um vizinho, de denunciar um oficial corrupto. A audiência imperial é teatro e é mercado. E Maximiano, com sua postura de soldado, pode parecer mais acessível do que Diocleciano. Mais direto, menos envolto em filosofia de Estado. Isso também cria laços pessoais? E laços pessoais, em Roma, sempre acabam virando laços familiares. Mesmo que a tetrarquia tente ser impessoal, os imperadores têm filhos, esposas, genros, alianças. Maximiano tem uma casa. E sua casa, inevitavelmente, começa a ser vista como possível dinastia. Não porque o sistema permita, mas porque a mente romana, e sobretudo a mente militar, entende poder como herança. Um comandante forte gera expectativa de continuidade no sangue. Diocleciano tenta conter isso com adoções políticas, com nomeações, com a lógica de Césares escolhidos. Mas a realidade é teimosa. As legiões, quando juram, juram a homens. As cidades, quando erguem estátuas, erguem para rostos. A moeda, quando circula, circula com retratos. A impessoalidade é um ideal. A prática é pessoal. Maximiano, nesse período, ainda não rompe com o ideal. Ele ainda é parceiro. Ainda é pilar. Ainda é o Augusto que cumpre seu papel. Mas o próprio sucesso dele, a capacidade de manter o Ocidente, de esmagar desordens, de sustentar a autoridade, faz com que ele se veja como indispensável. E um homem que se vê como indispensável não aceita facilmente a ideia de ser substituído por design. O tempo passa. As campanhas se acumulam. As vitórias são celebradas, a Britânia volta. O Reno é contido. A ordem, ao menos na superfície, parece restaurada.
E, no entanto, por baixo, o sistema está criando uma nova espécie de perigo. Não o usurpador externo como Caraúzio, mas o conflito interno entre a lógica do mecanismo e a lógica da honra. Maximiano é, por temperamento, honra militar. Honra que se mede em aclamação, em estandarte, em lealdade de tropas, em medo do inimigo. A tetrarquia é, por desenho, mecanismo que se mede em sucessão planejada, em colegialidade, em títulos distribuídos como peças de um tabuleiro. Enquanto Maximiano está no topo, ele consegue viver com essa contradição. Ele é o topo, ele é a peça grande, ele é o homem que veste a púrpura sem pedir licença a ninguém, além do colega que o elevou. Mas o sistema não foi feito para eternizar topos, foi feito para trocá-los. E é por isso que, mesmo nos anos de força, há um pressentimento. Um pressentimento que não aparece em discursos, mas aparece no modo como o poder se organiza ao redor dele, no modo como Constâncio ganha espaço, no modo como os Césares são apresentados como futuros Augustos, no modo como a propaganda insiste na unidade do colégio, como se precisasse repetir para acreditar. Maximiano, o Augusto do Ocidente, é o homem que faz o império parecer sólido. Mas ao fazer isso, ele também se acostuma a ser a própria solidez, e quando um homem se confunde com a função vira propriedade. A púrpura, que no começo era uniforme de trabalho, começa a virar pele. E pele não se tira sem dor. O ano de 305 chega como chegam as ordens imperiais. Não com delicadeza, mas com a frieza de uma tabuinha encerada entregue por um mensageiro exausto, poeira na barba, suor seco na túnica, o selo ainda intacto. Só que desta vez não é uma convocação para o Reno, nem um relatório sobre um levante na Gália, nem a contabilidade de trigo africano. É a coisa mais estranha que um homem como Maximiano pode ouvir depois de uma vida inteira de marcha. É para parar. Diocleciano, o arquiteto do sistema, decide que o sistema precisa provar que é sistema, que não depende de um corpo, de um temperamento, de um punho. E então faz o gesto que Roma quase não conhece. Abdica. E exige que o parceiro abdique também, não como derrota, como procedimento, como demonstração pública de que a púrpura pode ser vestida e despida sem que o mundo acabe. Para Maximiano, isso não é apenas uma mudança de cargo, é uma amputação simbólica. Porque o poder, para ele, sempre foi uma coisa que se segura, uma coisa que se mantém com presença, com voz, com o olhar que faz um tribuno engolir a mentira, com a mão que distribui o donativo, e no mesmo dia, manda açoitar um desertor. Agora pedem que ele devolva isso como se devolve um comando temporário, como se o título de Augusto fosse uma comissão de serviço. A cerimônia, quando acontece, tem o peso de um teatro calculado. Não é o velho Senado aplaudindo um príncipe que finge modéstia. É a corte tardia, com sua etiqueta rígida, seus oficiais alinhados, seus estandartes, seus guardas, seus escribas prontos para registrar. A cena como se registram eclipses. Diocleciano, no Oriente, faz o gesto em Nicomédia. Maximiano, no Ocidente, acompanha o roteiro. O mundo romano assiste, por mensageiros e por moedas, ao espetáculo de dois homens que, no auge, descem do trono. E a palavra que fica no ar é nova e venenosa. Ex-imperador. O que se faz com um ex-imperador? Onde ele mora? Quem o visita? Quem lhe presta reverência? Quem lhe obedece? A tetrarquia, tão cuidadosa em desenhar títulos e hierarquias, não tem tradição emocional para isso. Há precedentes de imperadores depostos, assassinados, exilados. Mas um Augusto vivo, retirado por vontade, ou por disciplina, é outra coisa. É um animal político sem jaula definida. Maximiano tenta aceitar. Ao menos na superfície, ele recebe honras, mantém riqueza, mantém uma casa, mantém o prestígio de quem foi o braço do Ocidente. Mas prestígio, quando não vem acompanhado de comando, vira uma espécie de febre. Você sente que tem força, mas não tem onde aplicá-la. Você sente que ainda é temido, mas percebe que o medo já não produz obediência automática. E, pior, você começa a notar que os homens que antes corriam para sua tenda agora correm para outra, porque o sistema gira. Constâncio, Cloro e Galério, os Césares, sobem a Augustos, e novos Césares são escolhidos para completar a engrenagem, Severo e Maximino Daia, nomes que para muitos soldados e cidadãos soam como nomes de funcionários promovidos. É isso que Diocleciano quer. Que a sucessão pareça administrativa, quase burocrática. Que o império não dependa de carisma, mas de cadeia de comando. Só que o império real, o império das legiões, dos juramentos, das aclamações, não é uma planilha. É um organismo nervoso. E a primeira convulsão vem rápido. Em 306, Constâncio Cloro morre na Britânia,
em Eboracum, a atual York, longe do brilho de Roma e longe do centro cerimonial. Morre em campanha, como morrem os comandantes que passam a vida em marcha. E ali, ao lado do corpo, com o cheiro de fumaça e couro e chuva britânica, as tropas fazem o gesto antigo, o gesto que a tetrarquia tenta domesticar. Aclamam o filho, Constantino. Não é um detalhe, é uma rachadura. Porque o filho não estava no roteiro. O roteiro dizia: sucessão controlada, escolhida pelo colégio. O roteiro dizia: nada de dinastias. Mas as legiões, quando veem o filho do comandante, veem continuidade, veem um rosto familiar. Veem uma promessa de que o soldo e o respeito continuarão. E então, gritam o nome. E o nome vira título. E o título vira fato. No mesmo ano, em Roma, outra convulsão. A cidade, que já não é capital administrativa, mas ainda é capital simbólica, sente o peso das reformas e dos impostos como uma humilhação. A guarda pretoriana, que Diocleciano tentou reduzir e controlar, ainda existe como força política. E a aristocracia romana, acostumada a ser cortejada, não gosta de ser tratada como mais uma cidade tributária. O resultado é um levante que mistura ressentimento fiscal, nostalgia de privilégios e ambição pura. Maxêncio, filho de Maximiano, é elevado em Roma. Não por um colégio imperial, não por um procedimento, por aclamação, por oportunismo, por aquela velha química romana em que um nome certo, no lugar certo, com tropas certas, vira imperador. E então, o tabuleiro que Diocleciano desenhou com régua vira um campo de areia pisoteada. De um lado, Galério no Oriente tentando manter a autoridade do sistema. Do outro, no Ocidente, Severo como Augusto oficial, Constâncio morto, Constantino aclamado pelas tropas, e Roma proclamando Maxêncio. E no meio disso, como uma sombra que ainda tem corpo, Maximiano, o ex-Augusto. Ele está aposentado, dizem, mas aposentadoria, para um homem que viveu de comando, é uma palavra vazia. E agora, a história oferece a ele algo que é ao mesmo tempo tentação e armadilha. O filho no trono de Roma. A chance de voltar. A chance de vestir de novo o manto que ele nunca deixou de sentir na pele. Maxêncio precisa de legitimidade. Roma pode aclamar, a guarda pode apoiar, mas o império é grande demais para ser governado apenas com o aplauso da urbe. É preciso parecer legítimo para as províncias, para os governadores, para as legiões fora da Itália. E quem melhor para emprestar legitimidade do que o pai, o velho Augusto reconhecido, o homem que foi parceiro de Diocleciano. Maximiano volta ao palco. A imagem é quase física. A púrpura sendo tirada do baú, o tecido pesado, a cor que não é apenas cor, mas sinal de sangue e de sacralidade política. O velho soldado, agora com idade avançada para os padrões de um comandante de campanha, coloca de novo o manto. E ao fazer isso, ele não está apenas ajudando o filho, está dizendo ao mundo que a abdicação de 305 não foi um fim, foi um intervalo. Em 307, Maximiano aparece ao lado de Maxêncio, e por um momento, parece que pai e filho podem formar uma dupla. O jovem com a energia e o controle de Roma, o velho com o prestígio. E a memória de um governo que funcionou, só que a política romana raramente permite harmonia entre dois homens que se veem como centro. E Maximiano não é um conselheiro, ele é um Augusto. Mesmo quando finge ser apenas pai, há um detalhe que pesa como chumbo. Maxêncio não é um César treinado no sistema tetrárquico. Ele não foi escolhido por Diocleciano, não foi moldado pela disciplina colegial. Ele é produto de Roma, da guarda, da improvisação. E isso o torna, aos olhos de muitos, um usurpador, mas também o torna independente. Ele não deve o trono ao pai, deve ao momento. E um homem que deve ao momento não gosta de ser tutelado. Maximiano, por sua vez, não sabe ser figura decorativa. Ele não sabe ficar em segundo plano enquanto o outro distribui ordens. Ele não sabe assistir ao filho governar como se o pai fosse apenas um nome em moedas antigas. E então a relação começa a azedar. Não em discursos públicos, mas em gestos. Quem recebe as delegações, quem assina os decretos, quem aparece nas cerimônias, quem é chamado de Augusto com convicção. E como sempre em Roma, a disputa por legitimidade passa por coisas materiais, moedas, títulos, inscrições. A palavra Augusto não é um adjetivo, é uma arma. Quem a possui, possui o direito de mandar. E Maximiano quer possuí-la de novo não como homenagem, mas como comando real. Enquanto isso, Galério tenta esmagar Maxêncio enviando Severo contra a Itália. Severo marcha, mas encontra um problema que Maximiano conhece bem.
Lealdade de tropas não é abstrata. Muitos soldados de Severo serviram antes sob Maximiano. Conhecem o velho comandante. Devem a ele promoções, donativos, sobrevivência. E quando Maximiano aparece, vivo, de púrpura, oferecendo perdão e recompensa, a disciplina tetrárquica vira papel molhado. As tropas desertam. Severo é capturado. E o sistema, que queria provar que a sucessão era impessoal, vê-se derrotado por uma coisa pessoalíssima: memória de comando. Maximiano, nesse momento, parece triunfar. Ele volta a ser o homem que decide destinos. Ele volta a ser o centro de gravidade. Mas o triunfo tem um gosto estranho, porque ele depende de uma aliança instável com o próprio filho e de uma ruptura aberta com o colégio imperial. E isso significa guerra civil em câmera lenta, com proclamações, contra-proclamações, moedas concorrentes, juramentos concorrentes. E Maximiano, velho demais para ser apenas um aventureiro, precisa de uma base mais sólida do que Roma e a guarda. Precisa de um aliado com exército de verdade, com províncias, com capacidade de sustentar uma guerra longa. E é aí que entra Constantino. Constantino, naquele momento, é uma figura ambígua. Para as tropas da Gália e da Britânia, ele é o filho de Constâncio, o comandante aclamado, o homem que garante continuidade. Para o sistema tetrárquico, ele é um problema. Foi elevado sem autorização formal. Galério, pragmático, tenta enquadrá-lo oferecendo-lhe um título menor, uma espécie de reconhecimento controlado. Constantino aceita o suficiente para ganhar tempo. Ele é jovem, mas não é ingênuo. Ele entende que, no Império, às vezes você aceita um título menor hoje para conquistar o maior amanhã. Maximiano vê em Constantino uma oportunidade dupla. Primeiro, um aliado militar contra Galério e contra qualquer tentativa de restaurar o roteiro original sem ele. Segundo, uma forma de se colocar no centro de uma nova legitimidade. Se o sistema tetrárquico está rachando, talvez uma nova ordem possa nascer. E ele, Maximiano, pode ser o patriarca dessa ordem. A aliança é selada do modo mais romano possível. Casamento. A filha de Maximiano, Fausta, é dada a Constantino. Não é romance. É política em forma de família. Um casamento imperial é um tratado com carne e sangue. E junto com o casamento vem o gesto simbólico. Maximiano reconhece Constantino, e Constantino, em troca, recebe de Maximiano algo que vale mais do que qualquer decreto de Galério: a aura do velho Augusto. Por um instante, a cena parece perfeita para Maximiano. Ele, o ex-imperador que voltou, agora é sogro do homem mais promissor do Ocidente. Ele cria uma ponte entre a velha tetrarquia e uma possível dinastia. Ele transforma a púrpura em herança, mesmo que o sistema tenha sido criado para impedir exatamente isso. Mas a política não é feita de instantes, é feita do que vem depois. E o que vem depois é a constatação de que Constantino não é um instrumento. Ele é um jogador. Ele não vai ser o genro obediente que carrega o velho Augusto como símbolo. Ele vai usar o símbolo enquanto for útil. E depois vai se livrar dele. Maximiano, por sua vez, não consegue aceitar a ideia de ser útil e descartável. Ele não foi feito para ser peça de propaganda. Ele foi feito para mandar. E essa diferença de temperamento começa a produzir atrito. Enquanto Maximiano costura alianças, Maxêncio consolida Roma e a Itália. E aqui há um detalhe que costuma ser esquecido quando se fala de usurpadores. Governar Roma não é apenas sentar no Palatino e distribuir pão. É administrar uma cidade gigantesca, com facções, com senadores, com a guarda, com o abastecimento que depende do mar e do trigo africano. É manter a plebe calma. É manter a aristocracia suficientemente satisfeita para não conspirar. É manter os soldados pagos. É um trabalho de equilíbrio constante. Maxêncio, apesar da fama posterior de tirano, não é apenas um incompetente caricatural. Ele entende a importância de obras públicas, de gestos simbólicos, de se apresentar como restaurador de Roma. Ele investe na imagem da cidade eterna. Ele tenta se legitimar como defensor da tradição romana contra a frieza administrativa da tetrarquia. E isso lhe dá apoio real dentro da Itália. Maximiano, ao lado dele, deveria ser o pai fundador, o velho general que dá credibilidade, mas Maximiano não consegue ficar nesse papel. E então, em algum ponto entre 307 e 308, a relação rompe de vez. As fontes falam de uma tentativa de Maximiano de depor o próprio filho, de tomar o poder em Roma, de usar o prestígio para arrancar das mãos de Maxêncio aquilo que Maxêncio não quer entregar. A cena, imaginada nos termos do tempo, é quase teatral. Uma assembleia de tropas, o velho Augusto falando, tentando reativar a velha. Lealdade,
prometendo recompensas, lembrando campanhas, lembrando vitórias, lembrando que ele é o homem que sempre pagou e sempre puniu. E o filho, do outro lado, com sua própria rede, sua própria guarda, sua própria capacidade de distribuir. E as tropas, que Maximiano espera que o sigam por reflexo, hesitam. Hesitação é morte política, porque Maximiano descobre de forma brutal que a lealdade que ele inspirava era lealdade ao comandante ativo, ao homem que estava no campo, que controlava o soldo, que decidia promoções. Um ex-imperador, mesmo de púrpura, já não tem o mesmo magnetismo. E um pai tentando derrubar o filho parece menos um restaurador e mais um velho faminto de poder. Maxêncio resiste. Maximiano perde. E então acontece o que é talvez a maior humilhação para um homem como ele. Ele precisa fugir. Não como general em retirada estratégica, mas como político derrotado dentro da própria casa. Ele vai para onde? Para o lugar onde ainda tem uma ponte. Para Constantino. Para a Gália. Para a corte do genro. E aqui a imagem muda completamente. O velho Augusto, que antes era o centro de uma corte itinerante, agora é um hóspede. Um hóspede ilustre, sim. Mas hóspede, ele depende da hospitalidade de um homem mais jovem, com exército próprio, com províncias próprias, com ambição própria. E Constantino o recebe. Recebe porque é útil. Recebe porque ter Maximiano ao lado ainda dá um verniz de legitimidade, ainda confunde adversários, ainda atrai alguns oficiais que respeitam o velho nome. Recebe porque, naquele momento, Constantino ainda está construindo sua posição e não quer parecer inimigo da velha ordem. Melhor ter o velho Augusto como aliado do que como inimigo errante. Mas a presença de Maximiano na corte de Constantino é como uma lâmina guardada numa bainha velha. Você sabe que está ali. Você sabe que pode cortar. E você sabe que, se o dono da lâmina estiver desesperado, ele pode puxá-la contra qualquer um. Em 308, o sistema tenta se recompor. Galério convoca uma conferência em Carnunto, no Danúbio, um lugar carregado de simbolismo militar, um ponto de encontro de exércitos e decisões. Diocleciano, já retirado, é chamado de volta. Não para governar, mas para emprestar autoridade ao rearranjo. É como se o arquiteto fosse convocado ao canteiro porque a construção começou a rachar. Carnunto é uma tentativa de restaurar a gramática tetrárquica, reafirmar quem é legítimo, quem é usurpador, quem deve ser reconhecido, e ali, entre generais e títulos, Maximiano é tratado não como parceiro fundador, mas como problema. Ele é pressionado a abdicar de novo, a renunciar formalmente às pretensões, a aceitar que sua volta à púrpura foi um erro, uma anomalia. A cena tem um sabor cruel, porque abdicar uma vez já foi difícil. Abdicar duas vezes é admitir que você não controla nem a própria saída. É ser despido em público. É ver a púrpura virar não símbolo de majestade, mas prova de indisciplina. Diocleciano, dizem as tradições, teria falado com a frieza de quem acredita no sistema acima dos homens. Há até aquela anedota famosa. Diocleciano mostrando seus repolhos, como se dissesse que a vida retirada é possível e até desejável. Verdade literal ou construção moralizante pouco importa. O efeito político é claro. Diocleciano não apoia o retorno de Maximiano. Pelo contrário, ele o empurra de volta para a condição de ex-imperador, como se fechasse a tampa de um baú. E Carnunto também faz outra coisa. Eleva Licínio a Augusto no ocidente para enfrentar Maxêncio, tentando criar um contrapeso. É mais uma peça no tabuleiro, mais um título distribuído para conter a desordem. Só que cada novo título, em vez de estabilizar, também multiplica os centros de ambição. O império vira um coro de Augustos e Césares, cada um com sua propaganda, suas moedas, seus juramentos. Maximiano sai de Carnunto menor do que entrou, menor e mais perigoso. Porque um homem humilhado, mas ainda famoso, é um foco de instabilidade ambulante. Ele não tem trono, mas tem nome. Não tem exército próprio, mas tem memória. E memória, em tempos de guerra civil, é combustível. Ele volta para a órbita de Constantino com uma ferida aberta. E Constantino, que observa tudo com a paciência de quem sabe esperar, entende que o velho sogro agora é uma variável difícil. Útil sim para certas negociações, mas também capaz de criar problemas. E Constantino, ao contrário de Maximiano, já está aprendendo a nova gramática do poder. A gramática em que símbolos são usados e descartados, em que alianças familiares são ferramentas, não correntes. Maximiano, porém, continua sendo Maximiano. O soldado que confunde autoridade com comando direto, o homem que acredita que a púrpura, uma vez vestida, deixa marca. E ele não consegue viver como sombra. Na corte de Constantino,
Ele vê a máquina funcionando sem ele. Vê oficiais jovens subindo. Vê moedas sendo cunhadas com o rosto do genro. Vê juramentos sendo feitos a outro nome. Vê a disciplina sendo aplicada por outras mãos. E isso deve doer como doem as coisas que não sangram, mas corroem. Há também o fator tempo. Maximiano já não é o comandante de 40 anos que pode passar meses em campanha e ainda parecer invencível. Ele carrega a idade, carrega o desgaste, carrega a reputação de alguém que já foi deposto. E isso, em Roma, é quase uma mancha ritual. A autoridade dele envelhece mais rápido do que o corpo, porque a autoridade, nesse mundo, é juventude política, é a sensação de futuro. E o futuro agora tem outros rostos. Mesmo assim, ele tenta. Ele tenta manter-se relevante, tenta aparecer, tenta aconselhar, tenta influenciar e, sobretudo, tenta manter a ideia de que ele ainda pode vestir a púrpura sem pedir permissão. E é aqui que a história de Maximiano começa a ganhar um tom quase trágico, não no sentido literário, mas no sentido romano. O homem que não sabe parar, o homem que foi moldado para a guerra e para o comando, e que, quando o sistema exige disciplina e retirada, interpreta isso como desonra, e então reage como sempre reagiu, avançando. O problema é que agora avançar não significa marchar contra francos ou alamanos, significa conspirar dentro de palácios, medir forças com propaganda, disputar lealdades em silêncio. É uma guerra diferente. Uma guerra em que o velho general não tem a mesma vantagem. Porque aqui a espada não resolve tudo. Aqui resolve quem controla a narrativa. Quem controla o título reconhecido. Quem controla a rede de oficiais e a legitimidade perante outras cortes. Maximiano, acostumado a ser o Estado em movimento, vira um homem em espera. E espera para ele é intolerável. A cada moeda que circula com o rosto de Constantino, a cada decreto que sai com o nome de outro Augusto, a cada cerimônia em que ele é apenas presença lateral. A púrpura que ele vestiu e despiu vai mudando de significado, de símbolo de majestade para lembrança de perda, de uniforme de comando para tentação. E tentação, quando se mistura com ressentimento, vira plano. Ainda não é o fim, mas já é o caminho estreito que leva ao fim, porque Maximiano, que ajudou a construir um sistema pensado para impedir que homens como Caraúzio recortassem o império, agora se vê fazendo algo parecido em escala pessoal, tentando recortar para si um pedaço de autoridade num mundo que já não aceita o velho gesto como suficiente. E o mais cruel é que, por um tempo, ele ainda acredita que o nome dele basta, que o passado dele basta, que a memória das legiões basta. Roma vai mostrar que não, e Constantino, sobretudo, vai mostrar que não. Mas isso ainda está adiante, como uma sombra no fim de uma estrada militar. Você a vê, mas continua andando, porque não sabe fazer outra coisa. O ano de 310 não começa com um clarim, mas com aquele silêncio pesado que antecede uma marcha. O inverno ainda segura as estradas da Gália com lama e gelo, os rios correm cheios, e as fortalezas ao longo do Reno parecem mais escuras, como se a pedra absorvesse a luz curta do norte. Nas cidades, o cheiro é de lenha úmida e de oficinas. Ferreiros batendo metal, curtumes trabalhando couro, escribas copiando ordens em pergaminho, e por trás disso tudo, a mesma coisa que sempre moveu o império. Boatos. Boatos que viajam mais rápido do que mensageiros, porque não precisam de cavalos. Precisam só de bocas. Constantino está em campanha. Não contra um rival romano, ainda não, mas contra o tipo de inimigo que dá prestígio sem complicar a legitimidade. Povos além do Reno, francos, alamanos, nomes que para um romano soam como vento batendo em portas. É o teatro perfeito para um governante jovem. Vitória externa, saque, prisioneiros, estandartes capturados e a sensação de que os deuses, ou o Deus, dependendo de quem conta, estão do seu lado. O exército gosta disso. O exército entende isso. E o exército, no fim, é o que decide. E é justamente quando Constantino está longe, com as legiões ocupadas, que a presença de Maximiano na retaguarda deixa de ser apenas incômoda e vira perigo real. Porque Maximiano não é um velho aposentado cuidando de jardins. Ele é um ex-Augusto com memória de comando, com a voz treinada para ser ouvida por fileiras de homens armados, com o instinto de perceber quando uma guarnição está mal paga, quando um tribuno está inseguro, quando um oficial quer subir e só precisa de um patrono. Ele viveu a vida inteira dentro de acampamentos, onde a política é feita com pão, soldo e medo. E agora ele está numa posição estranha. Não manda, mas circula. Não decide, mas observa.
Não tem o selo, mas tem o nome. O nome, esse metal invisível que, em Roma, vale mais do que ouro quando o mundo está rachado. A corte de Constantino, mesmo sendo uma corte militar, tem seus rituais. Há audiências, a distribuição de cargos, as cerimônias em que o imperador aparece com a púrpura e o diadema. Ainda não o diadema, orientalizado de décadas depois, mas já um sinal de distância. E os homens se curvam, não tanto por devoção, mas por cálculo. Há também a burocracia que cresce como era. Notários, agentes fiscais, responsáveis por abastecimento, por correio imperial, por arsenais. A tetrarquia ensinou ao império a funcionar com papel. E Constantino aprende rápido a usar o papel como arma. Maximiano, ao contrário, é de outra escola. Ele entende o papel, claro. Governou, assinou, mandou cunhar moedas. Mas o que ele confia mesmo é no gesto direto. A presença do comandante, o discurso no pátio do acampamento, o donativo entregue na mão, o castigo aplicado na frente de todos. Para ele, autoridade é uma coisa que se sente no corpo. E na ausência de comando, ele sente o corpo vazio. A humilhação de Carnunto ainda está fresca. Aquele momento em que o sistema, com Galério, com Diocleciano chamado de volta como uma estátua viva, o empurrou para fora da púrpura mais uma vez. Não foi apenas uma derrota política, foi uma desautorização pública. Foi o Império dizendo: você já não é necessário. E para um homem que foi necessário por décadas, isso é veneno. E veneno, quando não mata, vira febre. Maximiano começa a agir como quem procura uma brecha. Ele está em território de Constantino, mas território, no mundo romano, não é uma linha no mapa. É uma rede de lealdades. Há cidades que devem favores ao velho Augusto. Há veteranos que ainda lembram do seu rosto. Há oficiais que serviram sob ele e que, mesmo agora, podem ser tocados por nostalgia ou por ambição. E há, sobretudo, uma coisa que sempre existiu nas guerras civis romanas. A ideia de que, se o imperador está longe, o poder está disponível. O lugar onde isso se cristaliza, segundo a tradição, é Arelate. Arles, uma cidade de pedra clara e vento do Ródano, com seu porto, fluvial, seus armazéns, suas ruas onde se misturam mercadores e soldados. Arelate é importante porque é nó logístico. Dali se move trigo, armas, homens. E onde se move logística, se move poder. Não é Roma, mas é o tipo de cidade que sustenta um imperador em campanha. Maximiano escolhe o momento com cuidado. Constantino está ausente. A notícia que circula, e aqui a política mostra seu lado mais sujo, é que Constantino teria morrido ou sido derrotado. Em tempos de comunicação lenta, isso é plausível por alguns dias, às vezes por semanas. Um rumor bem plantado pode virar verdade operacional. Homens começam a agir como se fosse verdade, e então a verdade passa a ser o que eles fazem. E Maximiano faz o gesto que ele conhece desde sempre. Tenta ser a solução imediata. Convoca tropas, fala com oficiais. Aparece em público com a autoridade de quem já foi Augusto, e na cabeça dele nunca deixou de ser. E para dar peso ao ato, recorre ao símbolo máximo: a púrpura. A púrpura não é só tecido tingido, é um código, é uma declaração, é um desafio. Ele se apresenta como Augusto, não como pai do Augusto, não como sogro do Augusto, não como venerável ancião. Augusto. A palavra que abre portas e fecha bocas, a palavra que, se aceita por uma guarnição, vira fato, porque o império, por mais que tenha regras, ainda funciona com reconhecimento. Quem os soldados reconhecem, governa. Quem as cidades reconhecem, arrecada. Quem os oficiais reconhecem, distribui cargos. Só que o mundo de 310 não é o mundo de 286. Não é nem o mundo de 305. A tetrarquia, mesmo em ruínas, deixou uma herança. A ideia de que legitimidade pode ser administrada, negociada, conferida por colegialidade. E, mais importante, a ideia de que um homem pode ser declarado ilegítimo com a mesma frieza com que se declara um imposto. Constantino, que cresceu politicamente dentro desse caos, entende isso melhor do que Maximiano. E entende outra coisa: que um rival dentro de casa é mais perigoso do que um inimigo além do Reno. A notícia da usurpação chega ao imperador em campanha como chegam as más notícias. Primeiro como sussurro, depois como confirmação, depois como raiva fria. Um mensageiro entra no acampamento, poeira na capa, cavalo exausto, e entrega a tabuinha com o selo quebrado. Os oficiais se aproximam. O rosto de Constantino não precisa de discurso. Basta o olhar. Ele não é mais o jovem aclamado em Eboracum.
Ele é um governante que já aprendeu a punir rápido, e ele marcha de volta. A marcha de retorno é diferente de uma marcha de invasão. Não há euforia. Há pressa, há disciplina. Há aquela sensação de que o inimigo não está do outro lado do rio, mas dentro das próprias muralhas. As legiões avançam por estradas que conhecem, passam por pontes que elas mesmas guardam, entram em cidades onde os magistrados correm para oferecer pão e sal, tentando adivinhar quem vai vencer antes que a vitória se declare. Maximiano, ao saber que Constantino está vivo e voltando, percebe que o rumor não se sustentará. E então a usurpação, que já era arriscada, vira desespero, porque agora não se trata de preencher um vazio. Trata-se de enfrentar o dono do exército, e Maximiano não tem o exército, tem apenas uma parte talvez, algumas guarnições, alguns oficiais indecisos, alguns homens que ainda o respeitam. Isso não basta contra a máquina que Constantino construiu. Ele recua. E recua para um lugar que, ironicamente, simboliza segurança. Massília, Marsélia, com suas muralhas e seu porto, cidade antiga, grega, na origem, romana na administração, acostumada a sobreviver mudando de lado quando necessário. Massília tem mar, tem comércio, tem fortificações e, sobretudo, tem a possibilidade de resistir por algum tempo, de negociar, de ganhar dias. Mas dias, em guerra civil, são uma moeda que se gasta rápido. Constantino chega. E aqui, a política romana mostra sua face mais pragmática. Cercos não são apenas sobre derrubar muros, são sobre quebrar vontades. Um cerco é uma conversa feita com fome. É uma negociação em que o argumento é a falta de água, a falta de pão, a falta de esperança. E Massília, por mais forte que seja, não é uma capital imperial com reservas infinitas, é uma cidade que vive de fluxo. Se o fluxo para, ela sufoca. Os habitantes de Massília olham para Maximiano e veem duas coisas ao mesmo tempo. Veem o velho Augusto, o nome que ainda tem peso, e veem o problema que ele traz. O cerco, a destruição, a possibilidade de punição coletiva. Cidades romanas são pragmáticas. Elas amam a estabilidade mais do que amam qualquer homem. E Constantino, do lado de fora, oferece exatamente isso. Estabilidade, perdão, continuidade. Desde que a cidade entregue o velho, a decisão é tomada como tantas decisões foram tomadas no Império. Não com heroísmo, mas com cálculo. As portas se abrem. Maximiano é entregue. Não como um inimigo estrangeiro capturado em batalha, mas como um parente incômodo devolvido ao chefe da família. E então vem o momento mais delicado, porque Maximiano não é qualquer usurpador. Ele é sogro de Constantino. É pai de Fausta. É ex-Augusto reconhecido, ainda que deslegitimado. Executá-lo como se executa um rebelde comum seria arriscado. Poderia parecer ingratidão. Poderia gerar simpatia pelo velho. Poderia criar mártires. E mártires são perigosos porque vivem depois da morte. Vivem em moedas clandestinas, em histórias contadas em tavernas, em ressentimentos de oficiais. Constantino precisa resolver o problema sem criar outro. A solução romana para isso, muitas vezes, é a solução que parece voluntária. O suicídio ordenado. A morte que não é oficialmente execução, mas que todo mundo entende como execução, é uma forma de manter a aparência de legalidade e, ao mesmo tempo, eliminar o rival. É também uma forma de preservar a dignidade externa. O condenado morre por escolha, e a família pode fingir que não houve sangue nas mãos do vencedor. Maximiano é confrontado. As fontes falam de acusações, de traição, de quebra de juramento. E juramento, no mundo romano, não é apenas palavra, é vínculo sagrado. Um imperador vive de juramentos. Um ex-imperador que quebra juramento vira um símbolo de caos. Constantino, que está construindo sua própria legitimidade, não pode permitir que a ideia de juramento quebrado fique impune, porque se o juramento não vale, nada vale. Nem o soldo, nem a promoção, nem a paz. E Maximiano, diante disso, é encurralado. É aqui que a imagem da púrpura se torna quase cruel. Ele a vestiu e despiu tantas vezes que ela já não é majestade. É prova de que ele não soube parar. Prova de que ele tentou, repetidamente, transformar prestígio em trono. E agora, diante do genro, a púrpura não está nele. Está no outro. Constantino é o homem do presente. Maximiano é o homem do passado que insiste em ser presente. A ordem é dada. Não precisa ser gritada. Basta ser dita. Maximiano deve tirar a própria vida. A forma exata, corda, veneno, lâmina, varia conforme a tradição, mas o essencial é o mesmo. Ele morre não em campo de batalha, não
com uma legião ao redor, não com o barulho de escudos, mas num espaço fechado, sob vigilância, com a consciência de que sua morte é uma peça política. Para um soldado que viveu de ação, é um fim claustrofóbico. Para um homem que acreditava que a autoridade era a presença, é a ausência definitiva. E, no entanto, mesmo morto, Maximiano ainda é um problema. Porque a memória dele continua. E memória, em Roma, é matéria-prima de propaganda. Constantino age de novo com frieza administrativa. A condenação da memória, a damnatio memoriae, é uma ferramenta antiga, mas ainda eficaz. Apagar nomes de inscrições, derrubar estátuas, raspar rostos de relevos, recolher moedas, reescrever dedicatórias. Não é possível apagar completamente um homem que governou o Ocidente, mas é possível tornar perigoso lembrá-lo. É possível transformar a lembrança em risco. Quem o louva, se compromete. Quem guarda sua imagem, se denuncia. E há um detalhe ainda mais venenoso. Fausta, a filha de Maximiano, esposa de Constantino, está no centro desse drama como uma ponte humana. O casamento que selou a aliança agora é também o que torna a ruptura mais íntima. Constantino não está apenas eliminando um rival. Está eliminando o pai da própria esposa. Isso não é apenas política. É uma mensagem para todos os outros. Nem laços de sangue, nem alianças matrimoniais, nem títulos antigos protegem quem ameaça o poder. O Império aprende com esse episódio uma lição que a tetrarquia tentou ensinar de forma elegante e falhou. O poder não é uma honra que se guarda, é uma função que se controla. E Constantino, ao forçar Maximiano ao suicídio, mostra que a nova gramática não tem espaço para ex-imperadores errantes que tentam recolocar o manto como se fosse um direito natural. Mas a história não termina no quarto onde Maximiano morre, porque em Roma, a morte é apenas mais um capítulo da disputa por legitimidade. Maxêncio, o filho que Maximiano tentou derrubar, ainda está vivo e ainda governa a Itália e Roma. E agora ele tem um motivo perfeito para a propaganda. O pai morto pelo genro. A narrativa é tentadora. Pode-se pintar Constantino como ingrato, como parricida simbólico, como homem que destrói a própria família por ambição. E Maxêncio, que precisa de legitimidade contra rivais mais fortes militarmente, sabe usar símbolos. Ele governa a cidade dos símbolos. Ele entende que Roma é um palco e que o público é o mundo. Então a morte de Maximiano vira munição, vira sussurro em mercados, vira discurso em cerimônias, vira justificativa para futuras guerras. Porque, no fundo, o que está em jogo não é apenas quem manda, mas que tipo de mando é aceitável. Maximiano, durante a vida, foi o Augusto do Ocidente que esmagou rebeliões, que enfrentou crises, que sustentou a tetrarquia com o peso do braço militar. Ele foi escolhido por Diocleciano justamente por ser esse tipo de homem. Duro, eficaz, confiável no campo. E, no entanto, quando o sistema exigiu que ele se tornasse outra coisa, um ex-imperador disciplinado, um símbolo aposentado, ele falhou, não por falta de inteligência, mas por incompatibilidade de temperamento. Ele era de uma Roma em que o poder se segurava com a mão, e foi derrotado por uma Roma em que o poder se segurava com rede, com papel, com controle de narrativa, com punição exemplar. A imagem final que fica não é a de um general em triunfo, nem a de um co-imperador ao lado de Diocleciano, dividindo o mundo em mapas e responsabilidades. É a de um homem que tentou vestir a púrpura uma vez mais e descobriu que, em 310, a púrpura já não era um manto que se toma. Era um manto que se concede, e quem concedia agora era Constantino. E isso, para o Império, é mais do que um drama familiar. É um sinal de mudança de era. Porque se até Maximiano, fundador do sistema, pilar do Ocidente, nome cunhado em milhões de moedas, pode ser reduzido a um obstáculo, a ser removido, então ninguém está seguro apenas pelo passado. Só o presente armado conta. Só a lealdade atual conta. Só o controle do exército e da legitimidade imediata conta. O velho Augusto cai, e com ele cai uma certa ilusão. A de que a autoridade, uma vez conquistada, permanece como propriedade. A tetrarquia tentou transformar o poder em cargo. Maximiano tentou mantê-lo como posse. Constantino transforma-o em destino. E quando o destino se impõe, até a púrpura vira corda.